Questão agora de Minas Gerais, do PSU 2019, que perguntou o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a última fase da evolução da epidemia. Pessoal, esse tipo de questão que fala sobre epidemia, distribuição das doenças, né, tipo de transmissão, classificação de acordo com a frequência das doenças, isso vai chover no final do ano. Então você precisa ter uma noção básica sobre isso aqui. Então vamos aproveitar essa questão para a gente revisar a classificação das doenças de acordo com a frequência em que elas aparecem. Então a gente tem basicamente essas 4 classificações aí: uma endemia, surto, epidemia ou pandemia. Então, quando é que eu estou diante de uma endemia? Quando a minha frequência de casos é constante, né, num determinado lugar, determinado período, mas que pode ter alguma variação sazonal. Então eu sei, por exemplo, que casos de influenza, que a gente tem no Brasil de 100 a 200 mil casos de influenza todo ano. Isso é o limiar endêmico, tá? De 100 a 200 mil. Agora, ao longo do ano, esse limiar vai variar, né? A gente vai ter 100 mil pacientes acometidos, vai ter no final do ano, talvez, no mês de inverno, 200 mil pacientes acometidos. Então, pode ter essa variação desde que eu conheça esse limiar endêmico, beleza? Isso é endemia. O que é o surto? O surto é quando a doença ou ultrapassa o limiar endêmico ou começam a aparecer casos de uma doença que não tinha registro, que não era endêmica naquela população. E aí o surto vai se caracterizar por esse aumento de casos dentro de uma área delimitada geograficamente menor. Tá? Por exemplo, escola, uma comunidade, dentro de um navio. Já teve questão falando de surto de diarreia no navio. Tá? Então, quando aumenta o número de casos dentro de uma área delimitada, a gente chama de surto. Beleza? E aí, essa doença pode evoluir, pode começar a atingir uma cidade inteira, um estado inteiro e até um país inteiro. Tá? Então, quando ela sai daquele limite geográfico inicial que ela tinha e começa a aumentar a quantidade de casos, acometendo áreas maiores, a gente está diante de uma epidemia. E aí, quando essa epidemia ultrapassa a barreira de vários países, ou quando ela está presente em mais de um continente, a gente fala que a gente está diante de uma pandemia. Beleza? E aí, só para contextualizar, o que foi que aconteceu com a Covid-19? Ela não era uma doença endêmica, não tinha nenhum caso registrado dela ainda, porque não havia ainda registro do vírus, do coronavírus, né, aquele tipo específico, o SARS-CoV-2. Então aconteceu um surto de pneumonia por esse vírus dentro do mercado de peixes em Wuhan, uma cidade da China. Então começou com um surto, tá? E aí esse surto evoluiu para uma epidemia, porque acometeu toda a cidade de Wuhan. Em seguida, isso aí evoluiu para uma pandemia, porque foi para a Itália, e aí pegou outro continente e depois se espalhou pelo mundo inteiro, tá? Então é assim que ocorre assim que a gente classifica as doenças de acordo com a frequência em que elas aparecem nas comunidades, tá certo? Agora, para acertar essa questão, a gente precisava de um conceito a mais também, que é a curva de evolução da doença, tá? Então eu falei para vocês que a gente tem um limiar endêmico de algumas doenças, por exemplo aqui, a influenza, tá? Então a influenza varia, por exemplo, de 100 mil até 200 mil casos ao longo do ano, mas ela, por exemplo, nos meses de verão vai variar um pouco mais abaixo, nos meses de inverno pode variar um pouco mais acima, mas a gente sempre vai conhecer essa variação. Beleza? E aí o que acontece com a epidemia? Né, a doença está aqui variando dentro desse limiar endêmico e aí do nada começa a aparecer mais casos novos dessa doença. Tá? E aí a doença ela pode acontecer duas coisas. Ou ela tem um pico e depois volta, ou ela tem um pico, estabelece um platô aqui e depois ela volta. Tá? Então a gente pode ter essas duas situações. Então, o que é que caracteriza cada fase dessa evolução? Progressão. Progressão é quando a epidemia começa a progredir, ou seja, no ponto aqui em que o número de casos começa a aumentar, dando início à minha epidemia. Esse é o período de progressão, quando o número de casos começa a aumentar. Egressão, o que é? É quando ele ultrapassa o limiar endêmico. Então, ultrapassou o limiar endêmico, já estou na minha fase de egressão. E a estabilização, o que é? É quando a doença ela fica num platô, para no platô e não acontece mais um aumento do número de novos casos todos os dias. A gente tem aqui o exemplo da Covid-19. Teve uma época em que todo dia o número de casos novos aumentava. Tá? Então tinha dia que tinha 100 casos novos, no outro dia já era 500 casos novos, no outro dia já era 5 mil casos novos, então sempre foi aumentando. Mas em determinado momento, esse número de casos novos se estabilizou. Né? Então ficava sempre ali, chutando 100 casos novos, 120, 100 casos novos. Não tinha um aumento do número de casos novos diariamente. Então a epidemia se estabilizou. Beleza? No caso, a pandemia, né? E aí começou a cair o número de casos, tá? E quando começa a cair, nesse ponto em que começa a cair o número de casos, a gente está diante da última fase, que é a fase de regressão. E aí tem um detalhe, né? Se a doença já tinha um limiar endêmico, ela pode ou voltar para esse limiar endêmico, ou pode, muitas vezes, até voltar para abaixo do limiar endêmico.
Porque pensa o seguinte, nesse momento aqui, durante essa explosão, muitas pessoas muito susceptíveis morreram, tá? Ou morreram ou ficaram imunes. Então, quando a curva começar a baixar, não vai ter mais aquela quantidade mais de casos, porque não vai ter os susceptíveis ainda disponíveis, né? Porque muitos deles morreram ou ficaram imunes. Então, ela pode voltar aqui no limiar mais inferior em relação ao anterior. Beleza? Então, a gente viu aqui que quando começa a aumentar o número de casos, a epidemia está em progressão. Quando ultrapassa o limiar endêmico, começa a regressão. Aí ela pode ou não se estabilizar, né, no número de casos que está frequente ali todo dia, e ela começa a cair que é quando a gente está diante do período de regressão. Beleza? Então, a última fase da evolução da epidemia é justamente a regressão, resposta letra D.